Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um ABcast, o podcast que vai ajudar você, farmacêutico, dono de farmácia, empreendedor, a se tornar mais seguro, mais valorizado no mercado de cosméticos, medicamentos e suplementos. Aqui é a Alana Bezerra, sou diretora da AB Consultoria Farmacêutica. E eu sou Marisley Marchetti, farmacêutica desde 1988 e proprietária da Farmácia Antiga, que se localiza na cidade de Assis, São Paulo, interior, desde 1992. Uau! E o tema de hoje vai ser, sabe sobre o quê, gente? Os segredos para a longevidade em farmácia com manipulação. Pela apresentação da Maris, você já viu o porquê do tema, né? Então, gente, fica até o final. E se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, deixa o teu like, porque esse bate-papo vai ser muito especial. Na realidade, a Maris é uma convidada muito especial. A gente já se conhece há um bom tempo, né, Maris? Sim, a gente já se conhece desde a Farmashare que acontecia em Campinas. Uau! Então vamos lá, Mari, se apresenta um pouquinho para o pessoal te conhecer. Então, eu estou neste ramo, né, desde 1992. Eu fiz farmácia na cidade de Bauru, concluí os meus estudos lá, passei um período em São José do Rio Preto e voltei para minha cidade com o sonho de montar uma farmácia com manipulação de fórmulas. O início da minha carreira, essa farmácia, ela começou com manipulação de fórmulas e, lógico, com uma drogaria junto. Mas o meu coração sempre foi magistral. Então, você se formou e já pensou em abrir a própria farmácia? Era um sonho que eu tinha, mas eu fui trabalhar com drogaria. Entendi. E me fala um pouquinho o que te motivou a fundar a Farmácia Antiga em 92. Eu sou apaixonada pela manipulação de fórmulas. Eu penso que todo farmacêutico, ele é um artista, porque tudo que a gente usa, nossa habilidade para tornar alguma coisa possível é uma arte. Então, quando eu pegava aquelas fórmulas no início, porque imagina, né, em 1992 a gente não tinha encapsuladora. Então, tudo era um trabalho muito manual. Quando a gente fazia as medicações, na verdade, a gente fazia apenas fitoterápicos. E tinham já os extratos de aloe vera. Eu tenho uma história de vida. Desde pequenininha, eu roubava a rosa da vizinhança. Ai, que vergonha. Eu saía pegando flores de todos os vizinhos e eu macerava. E fazia o perfume, só que lógico que não saía o cheiro do perfume. Até que no ano de 2021, meu filho fez um filme sobre a história da minha vida. E este filme, ele está hoje na Netflix. Tem um pedaço dele ali, né? Que sai a história da farmácia antiga. Que começou num bairro que tinha toda a tradição da minha família, da igreja que a gente frequentava. Esse lugar, ele tinha uma escola de samba. Então, esse filme, ele trouxe todo esse resgate e essa questão da menina que brincava com as flores. A vizinhança não gostava que eu invadisse os jardins, mas não tinha limite. Uma capricorniana falar não, eu ia lá, batia a palma e falava, eu posso. E quem vai negar uma rosa para uma criança? Então, a minha paixão já eram as rosas brancas e os capins que eu já fazia o meu trabalho. E eu sou bisneta de um boticário. Uau! Que andava no mato, levando, pelo mato mesmo, com o seu cavalo, levando medicações para as famílias. Na época era homeopatia. Hoje eu falo que eu sou herdeira da caixinha que o meu avô levava nessas viagens dele, né? O meu bisavô, no caso. Então, essa vontade de ter sua própria farmácia foi ali, porque você herdou já tinha um histórico familiar, né? Sim, e um histórico um pouco esquecido, porque quando o meu bisavô, ele trabalhava nessa área, ninguém seguiu. E eu só descobri isso quando eu fui fazer farmácia, que aí a minha avó comentava, minha avó paterna, nossa, o meu pai fazia isso. Porque o homeopata que saía desbravando, né, naquela época, né, há mais de 100 anos atrás, ele era diferenciado, né? E minha avó falava que ele era uma pessoa muito querida.
que ele levava muita saúde, muita tranquilidade, muita paz para as famílias que ele visitava enquanto boticário na época. Uau, muito bom. E para você que está nos assistindo, né, você já deve ter visto alguns conteúdos aqui, né? A farmácia com manipulação é um modelo de negócio muito potencial. É um mercado de alta longevidade, entretanto, para você ficar no mercado, não é tão simples assim, né? E eu trouxe a Maris aqui, né? Além de eu admirar muito, penso numa capricorniana trabalhadora. A gente se conheceu de eventos, porque ela tá em tudo quanto é evento. E, nossa, que prazer, né, ter você aqui com a gente, Maris. Eu sei que, né, são 500 quilômetros aí da cidade. Qual é o nome da cidade? Assis, interior de São Paulo. A cidade de Assis, que fica no interior de São Paulo. Então, ela veio. Ó, nos valorizem, se inscrevam aqui no canal, compartilhem esse vídeo para os donos de farmácia, para quem quer abrir sua própria farmácia, com certeza esse podcast vai ser uma grande inspiração, né? Afinal, são 32 anos de farmácia, né? E não é qualquer farmácia, é uma farmácia sólida, uma farmácia, né, de 32 anos, uma farmácia de autoridade e uma farmácia reconhecida no mercado. Mas isso não foi construído à toa, né? Foi muito trabalho, muita dedicação. E eu quero já saber, Maris, quais foram os principais, os maiores desafios que você enfrentou lá no início, né? Quando eu sei que o cenário hoje é diferente, mas todo empreendedor enfrenta seus desafios no início, né? Me fala um pouquinho desse início da farmácia antiga. Eu me lembro que o maior desafio que eu enfrentei foi colocar para os meus pais, que foi através deles que eu tive a farmácia, né? Uhum. Depois, quando eu voltei para minha cidade, eles me ajudaram na abertura do negócio, abertura financeiramente falando, né? E o dia que eu cheguei para minha mãe e falei, eu não quero mais ter drogaria. Ela falou, como assim? Quem vive fazendo esse remédio que você faz? Porque há 32 anos, eram poucas as pessoas que buscavam e que tinham o conhecimento do que era uma farmácia magistral. A gente tinha aqui em São Paulo as grandes e o medo dela é que aquele negócio não desse certo. E eu lembro que eu fui encaixotando tudo, fazendo as doações da drogaria. E a minha mãe com o coração apertadinho dela ali, né? Falando, filha, você tem certeza? Tenho. E aquilo foi desafiador, porque a gente sabe que quando você fala, não, eu tenho certeza. Naquele momento, parece que dá um passo atrás e fala, será que eu tenho certeza? E vamos lá. Primeiro desafio enfrentado. Tirei tudo aquilo, modifiquei os móveis da farmácia, deixei mais com o meu jeito. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que passar para os nossos colegas, porque eu tenho uma empresa, eu não vou levar para essa empresa a mesa que eu não quero da minha casa. Eu fui criada para primeiro ter a solidez das minhas empresas, ter tudo muito arrumadinho e depois pensar em ter uma casa própria. Olha só como antigamente era, porque tudo era muito difícil. A gente não tinha tantos recursos quando eu comecei. Então, os desafios eram diários. Chegar em uma cidade e falar, olha, eu sou farmacêutica magistral, fazer a visitação médica, porque eles são os nossos parceiros. A gente precisa chegar e falar, doutor, eu sou a Marisley Marchetti, da farmácia antiga, eu ia nas visitações. Então, eu levava os conteúdos para eles, levava o que eu tinha, e a gente acabou fazendo uma parceria muito importante, na qual esse médico colocava em mim a total confiança do trabalho dele, e a minha obrigação era o quê? Estar nesse mesmo nível, entregando o que o paciente precisa. Então, hoje a farmácia, se eu tirasse o nome farmácia antiga e colocasse farmácia da Marisley, também ia dar certo. Porque é muito engraçado, às vezes eu recebo algumas mensagens assim, vai na farmácia da Marisley. Então, eles dão o meu nome para a farmácia antiga e acabou virando uma mistura, né? E essa mistura, ela é possível com muita dedicação, Alana.
Você sabe que você, assim, tem um trabalho maravilhoso aqui no nosso país, eu vou falar. Porque aqui você carrega muita gente para o seu curso, e seu curso é fantástico, ele vira chave. Ele faz a gente sair daquilo que a gente fazia lá atrás, que eram aquelas cápsulas convencionais. Ter só a forma farmacêutica é sólidos cápsulas e a forma farmacêutica de cosméticos ou derma, né? Ou semissólidos e sólidos. Não, com você a gente vai além. Com o que você traz pra gente vai além. E a primeira aula que eu fui sua, no dia que a gente se conheceu, falei, caramba, a minha goma não fica bonita? E aquele dia que você colocou o meu nome no palco da Farmashare, que eu me senti assim, olha, pessoal, qualquer... Esse ano foi. Qualquer pessoa que chegar do lado dessa mulher, pode ter certeza que a carreira tá garantida. É só batalhar, trabalhar. Porque eu tava ali, aí eu tava, lógico, no palco P, né? Do Farmashare, que eu descobri aquele dia que eu era farma mesmo, com PH. Aí a Lana entrou para fazer a palestra dela. E eu já tinha assistido aquela palestra, mas eu falei, acho que você, inclusive, estava ali pela terceira vez, né? Foi, terceira vez. Porque eu acho que eu dei 2 cursos no Farmashare. Não, eu dou curso no Farmashare desde 2019. Não, desde a pandemia, 2021. Aí você teve no primeiro, não foi? Foi no primeiro, e depois eu não larguei mais de você. 2022, 2023, você estava no... Aí, 2024 era uma palestra. Isso! E eu gosto muito, né? Quem já é seguidor aqui sabe que eu gosto de trazer muito os resultados dos alunos, os mentorados. E eu conheci a Maris na primeira palestra, no curso que eu dei lá no Farmashare, e eu fiquei, nossa, mas ela já tem 30 anos de farmácia, ela já sabe muito o que é que ela está fazendo aqui, né? Mas é uma marca sua, né? Está sempre se atualizando e é isso que faz, né? Com certeza, esse é um ponto fundamental para uma farmácia de 30 anos de mercado. O dono da farmácia está sempre se atualizando, sempre buscando. E aí eu coloquei um dos resultados, era a goma da Maris, porque ela falava que a goma não dava certo. E eu, não tem como, vamos fazer acontecer. E aí me marcou muito, inclusive, quando você mandou a gominha, né? Olha, deu certo, problema resolvido. Foi essa frase. Problema resolvido. E aí eu coloquei lá, né, como um case. Porque, Maris, às vezes a gente coloca algo na cabeça que se torna a nossa própria limitação, né? Sim. E quando a gente mostra que é possível, né, para que você também pode, se torna tudo mais fácil, né? Então, poxa, se a Maris conseguiu, né, porque eu também não posso, né? Então, esse foi o objetivo de colocar, né? E eu naquele palco, você no palco, né? E eu também com você no palco e sentada. Aí ela fala, a Maris está aqui. Aquele dia eu falei, gente, todo mundo olhando. Aí eu pensei, essa mulher, ela é incrível. Porque ela não só está em um palco como a atriz principal, mas ela leva os alunos, os mentorados para aquele palco. E aquilo é muito importante, porque a longevidade da farmácia de manipulação é como se você entrasse em um carro, o combustível vai ficando um pouco mais baixo. Então, toda vez que ele está ali no meio tanque, porque todo mundo cansa. Você cansa, eu canso. É exaustiva a nossa rotina. Sim. E aquele dia eu achei... A rotina do empresário é exaustiva, né? Porque a gente tem que desenvolver, a gente tem que pagar boleto, a gente tem que cuidar daquele colaborador que aquele dia não está muito bem, a gente tem que passar em todos os laboratórios, analisar todas as fichas. E quando existe uma dúvida, o proprietário tem que saber. E quando ele não sabe, ele tem que procurar aonde está essa resposta. Então, quando eu vou muito em congresso, eu falo que aquele período eu preciso abastecer esse meu veículo para eu continuar andando. Excelente. E com 32 anos de mercado, se eu falar para você eu sei tudo, eu sei bastante. Mas eu sei que eu posso aprender cada dia mais. E com você eu aprendi muito. Né? Nesse último AD que a gente participou, a turma super engajada, eu acho aquilo fantástico, porque tem pessoas de todas as idades
E é gostoso você estar com várias faixas etárias e aprender um pouquinho com cada um. Gente, aí, ó, ela participou dos cursos 2021, 2022, 2023, palestra 2024. Aí ela não se conformou e ainda entrou no Manipule 5.0, né? Que eu achei, assim, muito incrível. Por quê? Porque qual é o maior problema, não falo só do mercado magistral em si, mas do ser humano, né? Quando ele pensa que está num patamar que não precisa saber mais, não precisa estudar mais, né? Até um grande parceiro nosso, o Dr. Márcio Araruna, ele falou algo que me marcou muito. Quando o orgulho, né? O ego, orgulho e ego, eles fecham a porta do conhecimento. Sim. Né? E é isso, quando a pessoa, e é algo que eu me policio muito, né? Porque, por exemplo, a gente tende a entrar naquele automático, né? E claro que tem sempre o que aprender. E com certeza essa é uma marca muito forte que eu vejo nos grandes proprietários de farmácia, né? Nos grandes empresários. Essa busca, essa sede, né, de aprendizado. E nós somos líderes, né? A gente tem que aprender para ensinar, né? E me fala, já que você tocou no Manipule, né, que tinha gente ali de todas as idades, o que é que te fez entrar no Manipule, além de... Porque, assim, buscar conhecimento, você está em todas, né? Mas por que você escolheu o Manipule naquele momento como uma atualização? Eu escolhi porque eu acho que a gente não pode só estar nesses grandes eventos, a gente tem que ter essa outra parceria mensal ali, para você parar um pouquinho. Os nossos encontros eram à noite, né? Uhum. E eu lembro que tinha o faixa preta, que aliás eu tô sabendo que a minha faixa preta tá chegando lá em casa. Finalmente! E a gente tinha essa competição gostosa lá dentro e cada um trazia uma ideia diferente. Uhum. Eu acho que isso é muito legal. E essas formas farmacêuticas diferenciadas ou um outro olhar para aquele colágeno que eu entrego para o meu paciente, aquele olhar para o idoso, que antigamente você escutava alguém falando, eu não engulo cápsula. A maioria achava a frescura, toma água e engole. Não, é uma condição de cada um. E naquilo que você nos passa, você nos dá abertura não só com você, que eu acho isso maravilhoso, igual quando chegam na farmácia e falam, eu quero falar com a Marisley. Tem outras farmacêuticas, mas naquele momento ele quer a Marisley. E eu tinha em você, eu tinha nas outras meninas que são do seu grupo e nas meninas do nosso grupo, muito apoio, muita troca de informações. E a farmácia, ela não pode parar naquilo que ela acha que sabe. Porque é como você falou, isso é ego. É igual quando eu faço um post muito bonito no meu Instagram, vou lá, elimino todas as minhas rugas de expressão e falo, esse creme é para você. Opa, peraí. Por isso que talvez agora o Instagram esteja vindo com uma nova modalidade, né? Sem filtro. Porque a gente tem que mostrar realmente quem a gente quer. Quem a gente quer ser. E não aquilo que a gente não é. Na minha farmácia existe uma frase que eu sempre falo. Eu não vendo remédio, eu vendo saúde. Você lá não vai ter ninguém falando, leve esse aqui, ganhe 2 desse. Não, não tem. Lá você realmente encontra um espaço personalizado para atender a saúde e com o seu curso eu ampliei a minha carta, o meu portfólio para atender as necessidades individuais de cada um. Desde crianças com os chocolatinhos, as forminhas de coração, de ursinho. Aquele dia que a gente estava em um outro congresso, que realmente eu não paro, mas você também não, né? Tá em todas. E ainda faz a gente comprar equipamento. Aquele equipamento de sachê que eu comprei. Ai, que otimizou muito. Deu ele certo? É obrigatório? Não, mas ele é muito necessário, deu muito certo. Muito e bom. quando você passou atrás, eu estava assim, compro ou não compro? Você falou, compra que é muito bom. Então, para mim, aquilo valeu. E no grupo, aquela troca que a gente tem até hoje, ela é fantástica. Ela eleva os níveis
do nosso conhecimento. Isso tem que ter. Muito Né? bom. A humildade para você saber que eu sei bastante, mas eu posso aprender cada dia mais. Você lembra do onboarding que nós tivemos? Lembro. E me marcou muito, porque eu via uma Maris que já estava bem consolidada no mercado. Eu vi uma Maris. Gente, o onboarding eu faço só um parênteses aqui, mas eu faço uma espécie de bate-papo inicial com os alunos para eu entender em que momento eles estão, né, para a gente levar, né, de alguma forma, contribuir com o desenvolvimento dele. E eu fiquei pensando, a Mari já tem uma farmácia consolidada, já tem, né, um reconhecimento no mercado, uma farmacêutica de grande autoridade. E onde é que a gente pode ir, né? Onde a gente pode chegar? E acredito que justamente por você já estar no patamar bem consolidado, você entrou no sentido de atualização, mas eu não vi ali que você estava enxergando um potencial além do que você já tinha. Essa foi a percepção que eu tive lá naquele nosso encontro. E que hoje eu vejo uma outra Maris, inclusive. Sim, até nas gravações dos vídeos, eu me lembro que nesse onboarding você falou para mim, mas você não tem gravado. Eu falei, Alana, eu gosto de gravar, você lembra disso? Conteúdos que vão acrescentar na vida das pessoas. E não que vão incentivar o que a gente vê muito acontecer depois da pandemia, a automedicação. Aí você falou para mim, mas você tem que achar esse jeito, porque esse jeito é importante. Aí eu disparei gravar tanto que até meu Instagram derrubou, né? Nossa, gente, essa mulher virou uma máquina de conteúdo. E assim, eu fiquei realmente bem, bem feliz porque quando você acha que de repente tá bom onde a gente tá, né? Não, dá pra gente ir mais além, dá pra gente produzir mais de alguma forma, contribuir mais, né? Porque eu acredito que você chegou no momento que você não busca mais reconhecimento, mas é propósito de atender a saúde personalizada. Sim, eu vejo até a questão dos atendimentos, né? Aí eu tenho as salas que dão assistência farmacêutica, que é ali num balcão junto com os outros. E hoje, por conta da nossa conversa, eu tenho a sala da farmacêutica, que é uma sala super reservada, onde eu atendo o paciente, a família do paciente, faço a personalização e a orientação das medicações. Se existem interações medicamentosas, a gente consegue explicar para aquele paciente, fazer a família estar envolvido, porque o que é essa longevidade que a gente tanto busca, né? Eu estou nessa fase de ter uma vida, eu sou mãe, eu sou avó. Eu tenho essa garra de ter uma vida longa e saudável. E é isso que eu gosto para os meus pacientes. E a farmácia, ela tem um movimento muito bom. A gente tem pessoas ali que têm essa mesma vontade e os nossos valores se comunicam. Quando o seu valor é alinhado ao seu público, você entende que o seu propósito está completo. Mas você precisa sempre melhorar. E cada dia a gente traz mais melhorias para a empresa, né? Para o atendimento, para esse afeto, essa humanização, esse local gostoso, que quando as pessoas chegam, a maioria fala que lugar cheiroso, é o cheiro do ambiente. Então, está nos mínimos detalhes, né? Tudo isso. Total. E você falou assim, Alana, eu coloquei o atendimento desde aquela conversa que nós tivemos. O que é que mudou, né? Desde a conversa que nós tivemos, o que mudou na sua visão, ou após o próprio Manipule, o que é que mudou em relação ao teu propósito, em relação à tua forma de gerir? Eu vejo que até na parte da visitação para os profissionais da saúde, a gente atinge esse mesmo objetivo. Qual forma farmacêutica esse seu paciente gosta?
Vou dar um exemplo bem simples. O ferro, que as crianças não conseguiam fazer uso. Aí a gente discute com o pediatra, fala, olha, eu tenho essa forma farmacêutica, que aquele ferro quelado tem um fornecedor, que a gente pode falar aqui, né? Sim, Da Albion, claro. que é maravilhoso. Então, aquele ferro... Qual outra forma você tem que ainda assim a criança está resistente? Aí entram as gominhas. No caso do ferro, eu vendo muito em chocolate. Então, o que eu vejo que mudou? Essa forma do próprio prescritor ter esse contato comigo. Eu brinco assim, derrubou um Instagram de 30 mil seguidores. Esqueceu de levar meu celular. Porque meu celular eu vendo o dia todo e eu atendo prescritores. Marisley, qual a forma você tem aí na farmácia? E eu vejo que esse laço se tornou muito mais forte. A gente recebe prescrições escrito chocolate forma de ursinho. Isso significa que o trabalho da farmácia antiga, ele é tão reconhecido que esse médico que já recebeu o nosso material e já fez o uso, ele já identificou naquele exame do paciente que esse produto fez efeito. Então, aquela coisa que antigamente existia da manipulação não existe mais. Né? Ah, eu vou na manipulação? Não, eu vou, eu gosto, eu quero. A parte da geriatria mudou muito. Aquele paciente mais idoso que já buscava a farmácia só com o intuito de ir pegar aquele medicamento. Não, hoje ele quer essa consulta farmacêutica, ele quer passar por aquilo, porque um amigo fez. Ele fala, olha, meu amigo está tomando um sachê, um colágeno, eu queria um colágeno como o dele, certo? Mas qual colágeno você usa? Aí você fala, não tem um só. Não, eles não têm essa informação. Até filme eu indico. Aquele filme da The Blue Zones, da Netflix. Quando eu falo para o paciente, o senhor tem Netflix? Eu tenho. Eu tenho um paciente que tem no celular o momento dele tomar água. E quando ele não tem, eu ensino. É uma graça. Eu falo, olha, coloca aqui, vai apitar e o senhor vai tomando água. Tem outros que compraram o reloginho para poder ver quantos passos dão no dia. Porque a gente fala, não é ficar parado. Você não aposenta para ficar parado. Você aposenta para ajudar o outro, para ter uma filosofia diferenciada, né? Não é aquele trabalho de rotina, mas você também colabora com a sociedade. Então, é ficar menos deitado e mais ativo. Então, eu vejo que mudou muito, Alana. Se eu falar para você os benefícios que hoje a farmácia antiga entrega em qualidade, eu tenho que incluir você como colaboradora também. E uma colaboradora incrível, que me ajudou bastante a manter esse crescimento, que, como eu disse... Quando a gente está num lugar com um determinado veículo, ele tem que ser abastecido. E o combustível tem que estar ali na medida certa. Então, eu procuro fazer esse abastecimento, atender o meu paciente da melhor forma que eu posso. Eu acho que eu tenho um bom serviço na minha cidade, porque são 2 lojas, estão consolidadas. Fiz uma mudança esse mês num dos laboratórios de semissólidos, porque eu comprei o robozinho. Então, a partir de agora, de dezembro, o robozinho vai estar em ação. Na verdade, eu já comprei ele em julho. Uau, que ela entra na tecnologia com tudo. Com tudo. Então, agora tem um espaço. A hora que chegou o robozinho, a gente falou, e agora? Tem o moinho, tem o homogeneizador, tem tanta máquina. Então, pera lá, vamos ter que ampliar o laboratório. E entregou nesse final de semana a parte dos móveis. Uau. E eu tô louca para colocar o nosso robozinho funcionando. Porque é legal fazer de uma forma personalizada, mas muito aliada à tecnologia. Porque ela ajuda na minha produção. Lembra que eu falei que antes era só um fitoterápico em cápsula? Hoje é bastante formulação. E com esse tipo de equipamento, eu consigo ganhar tempo. E a mão do meu colaborador, que de manhã era uma, no final do dia, ela não tem a mesma força, a mesma potência. E esse aparelho me ajuda. Fora a questão da padronização, né? Sim. Com os equipamentos, você consegue manter uma maior padronização. Então, o cliente compra hoje, daqui a 2, 3 meses, quando ele volta para comprar o mesmo produto, vai ter aquele mesmo padrão. Sim. Da consistência do creme, enfim. Você colocou você tocou um ponto que eu achei bem interessante, né? Como se, quando você fala, eu expandi minha visão sobre as formas, né? Eu vi que eu podia atender mais ainda o meu cliente, né? Como se esse propósito com foco na longevidade,
no estilo de vida, né? Mostrar para o paciente que pode ser mais leve, né? Não é só sobre o medicamento, né? Sim. Pode-se dizer que esse propósito foi fortalecido, digamos assim, essa visão, né? Eu posso entrar mais, eu posso entregar ainda mais para o meu paciente. Sim, porque o envelhecimento, apesar de que muita gente hoje achava, né? Eu acho que isso aí mudou bastante, que era só passar um creme. Quando você explica para uma pessoa que ela vai envelhecer por fora, do jeito que ela tem ruguinhas por fora, ela tem, vamos dizer, ruguinhas por dentro. Tudo vai caindo. Então, é um envelhecimento externo, interno e um envelhecimento, se você não cuidar, da sua cabeça, do seu cérebro. Então, por isso a importância que a gente sempre coloca exercício físico, uma boa nutrição, o equilíbrio em uma forma religiosa, isso é extremamente importante. Sabe? A fé, a gente já sabe o quanto ela faz milagres. E eu levo tudo isso para o meu paciente. Eu falo, o que você tem feito por você? Eu não gosto de atividade física. Eu também não. Se eu pudesse ter uma maquininha em casa que fizesse, capaz eu não usar, né? Porque a gente às vezes compra esteira e vira cabide, né? Mas isso tudo você entrega. Então, você entrega um lugar onde ele pode... Olha, qual atividade você gosta? Não existe só caminhada, corrida. Existem as atividades que têm aquela filosofia mais profunda, respiração. Então, você vai colocando tanta coisa legal, tanta coisa bacana, que o paciente, eu falo que não tem outro caminho. Eles sabem a porta que eles batem. Muito bom. E chegam na farmácia realmente sabendo que ali tem uma autoridade. E a autoridade que eles trazem é assim... eu vi tal produto, você sabe o quanto a gente passa por isso. Eu quero usar o magnésio. Quem receitou? Eu. Como você chegou nesse magnésio? Eles chegam assim. Magnésio treonato 500, citrato 500, de malato. Já sabe de tudo. Você fala, mas por que tudo isso de magnésio? Porque eu pesquisei. E não é isso. Pesquisou, ok. Mas não é chegar num médico e falar, olha, doutor, eu quero essa fórmula. Não, você está na frente de um profissional que estudou para isso. Total. O farma estuda para isso, estuda muito para isso. Total. A farmácia antiga que traz longevidade, né? E uma farmácia de longevidade. E aqui você deve, quais fatores você acha que foram essenciais para a farmácia antiga? Ela está aí no mercado há 32 anos. Eu acredito muito na gestão. Eu acredito na expertise. Eu vou ter que puxar uma sardinha para mim, porque, claro. Alana, eu estudo muito e eu estudo muito desde criança. E eu não estudo porque é bonitinho estudar e tirar nota 10. Não, eu estudo porque eu gosto. E quando você fica adulta, você estuda o que você ama. E a farmácia é a minha vida. Eu entrego medicamentos para bebês e para pessoas idosas. Então, aquilo tudo tem que ser muito bem dosado. E eu acho que quando você vai fazer uma cirurgia, você pesquisa muito. Você está grávida, você pesquisou muito o médico que vai fazer o seu parto, concorda? Sim. Eu acredito que o meu paciente, ele faz muito isso. Ele pesquisa tudo sobre a minha vida, ele sabe quem eu sou. Então, essa autoridade, essa longevidade, ela está atrelada a muitos pontos. Eu acredito que sim, essa visão que as pessoas têm, que eu estudo bastante. Eu tenho um amigo que fala, tô ligando para você porque essa cabeça não para. E normalmente as mensagens dele são 11 da noite. Eu falo, poxa, não vai me ajudar a dormir. Porque não para mesmo, né? A gente, o farmacêutico, ele tem muitos insights, é uma profissão incrível. Nós podemos ter acesso à casa dos nossos pacientes, à família, gerações. Tem médicos que chegam que foram nossos pacientes crianças e que hoje falam, eu lembro aqui quando eu vinha com a minha mãe. Então, a gente é uma farmácia que trata famílias. Eu entrego para o Brasil todo, eu entrego via site, né, e-commerce, para vários lugares do Brasil. Eu recebo muito feedback positivo. E isso é uma coisa que traz longevidade a essa farmácia
Outro dia me perguntaram, você vai aposentar quando? Eu falei, aposentar? Como assim? Eu vou aposentar? Não, eu vou estar até 90, 94 anos dentro da farmácia antiga, cuidando de tudo. Muito Afinal de contas, eu me cuido, eu vou fazer meus check-ups, eu faço a minha suplementação de forma correta, sem extrapolar, como a gente às vezes vê, né? Uma suplementação voltando sem uma autoridade farmacêutica de um profissional de saúde. Eu acredito que parar, para mim, não é um negócio. Uau! Então, a marca da farmácia está muito atrelada à Mares, né? Sim. A Mares que investe em qualidade de vida, em suplementação. Você colocou 2 pontos que eu estava justamente, quando eu estava gravando com o Fiascast da Anfarmag, a gente focou muito, que é na gestão e, claro, na expertise, né? Porque a farmácia com manipulação é um modelo de negócio muito especializado. Então, se o dono da farmácia, eu até falei essa frase, né? Normalmente a gente fala, atrás de um CNPJ tem um CPF, né? Atrás de uma farmácia de longevidade com autoridade, né? Uma farmácia consolidada, tem um dono de farmácia, né? Com tais características, né? E aí você traz toda essa cultura de longevidade, de estudar, de não parar, né, de crescer e de oferecer a saúde personalizada para os seus clientes, para os seus pacientes. E aí eu te pergunto, Maris, e assim, não tem como passar esse tópico, né, gestão. Hoje, se você fosse falar para a Maris lá de 30 anos atrás, né? Se você fosse dar conselhos para ela sobre gestão, quais conselhos você daria? Olha, mudou tanta coisa de quando eu comecei até agora, nesse momento, que eu acho que tudo se resumiria a não desista, traga tudo na ponta do lápis, faça os seus planejamentos. Então, o meu planejamento de 2025, ele está pronto. E eu vou falar como uma boa capricorniana, em julho, esse planejamento, pessoal, para vocês que estão me ouvindo, não é assim, eu preciso vender mais, não. É um planejamento de como a minha história, o meu posicionamento, ele vai acontecer dentro da minha empresa. Então, esse posicionamento de o que eu tenho para investimento nos meus equipamentos, no meu corpo humano, no meu colaborador. Essa gestão, ela é bem diferente do início, porque no início era eu e mais uma. Hoje tem a Maris e mais 18 quase, para dar conta. Eu falo quase porque eu tenho uma que começou antes de ontem. Inclusive, eu conheci a sua uma das farmacêuticas, Isso. Né? Nossa, é incrível. Sim. Você tem química também na equipe, Tenho. né? Todos os nossos laboratórios têm uma química. As chefes dos laboratórios de todos eles são químicas. São químicas. E o meu time, eu tenho pessoas de 32 anos comigo, que estão desde o dia que eu abri aquela porta. E eu tenho pessoas que estão comigo aí no mínimo há 7, 8 anos. Então, a minha equipe é uma equipe... hoje em dia, o humano, a gente sabe o quanto que você tem que investir nele, né? Sim. E é difícil você achar um bom colaborador. Então, eu falo, a minha equipe, o espelho do dono está sempre refletido naquela equipe. É verdade. E eu tenho excelentes profissionais. O meu time é um time do coração, um time que eu mergulho muito. E eu sei que eu estava aqui sentada quando o Fiascast saiu, eu estava fazendo pedido. Estava fechando 2 pedidos. Porque já pinta ali para o grupo, olha, finalizando tal produto. A manipulação não dá para você ter essa gestão de esse mês eu vou comprar 5,5 kg de Pentravan. Não tem como eu saber se eu vou comprar aquilo, porque a gente depende da receita, da prescrição. Então, sempre vai estar, olha, entrou no estoque mínimo. E o líder, ele tem que estar ali. O responsável. E eu não deixo essa tarefa de aprovação de compras para outra pessoa. Toda a criação dos produtos da farmácia antiga eu tenho que estar junto. Parece que é assim, aquele filho mesmo que você agarra, né? Eu tenho 4 filhos, então, na farmácia antiga, né? 2
que são de sangue e 2 que também são de sangue porque eu dou o meu sangue, né? Que são as duas lojas. Farmácias. Muito bom. E ainda sobre gestão. Quando a gente trabalha aí os setores de uma empresa, nós temos aqui o setor operacional, Sim. o tático e o estratégico, né? Quando a gente abre um negócio, o dono ele está muito ali no operacional, né? Da pesagem a compras é bem puxado, né? Só que eu venho trabalhando muito com os nossos mentorados, né? Você tem que trabalhar cada vez mais para ir para o tático e estratégico, porque se você imagina uma farmácia de 30 anos, olha ela, gente, olha a pele dela como brilha, foca aí nela. Maquiagem. Olha o sorriso, olha o brilho no olho. Eu sei que tem desafios diários, mas o brilho dela permanece. É diferente quando eu vejo um dono de farmácia. E assim, eu estou falando do nosso setor, mas isso tá em todo o mercado, né? Tem aqueles empresários que estão cansados e tem aqueles imparáveis que se alimentam daquele negócio, né? Vivem aquilo, tem aquele brilho no olho sempre. E aquele dono de farmácia que tende a estar muito cansado, esgotado até, é aquele que está todo dia, há anos e anos ali, submerso no operacional. Então, eu queria saber, Maris, que estratégias você tem feito, né, para sair cada vez mais do operacional, se realmente isso faz parte da sua realidade. Tem pontos que é fundamental, não tem como, por exemplo, compras, né? O dono da farmácia tem que estar presente, mas quais setores que você considera que já estão rodando quase que sem você, né? Passam mais por suas aprovações, né? E quais aqueles que dependem mais de você em termos de operacional? Primeiro, a gente tem que aprender a delegar função. E isso realmente é um pouco difícil quando o nome Marisley Costa Marchetti Sampaio está na frente de uma empresa. Tá. Mas eu tenho uma equipe muito boa. Então, eu tenho que chegar e falar para determinado farmacêutico: a sua função é essa, faço o treinamento, ele passa pelo processo, entrou a menina nova, quem treina essa menina? Então, não dá para eu estar em tudo ao mesmo tempo, gostaria, mas hoje eu não faço pesagem. Entrou alguém, faltou, eu sei fazer tudo que tem ali dentro, mas não dá para eu estar em todos os lugares. Sim. Então, eu tenho pessoas que a gente coloca como líderes, que nem eu te falei, o líder do laboratório é um químico. Então, a gente passa tudo pela equipe dos farmacêuticos, vai para os químicos, depois isso vai para o setor técnico. A visitação não é mais a Marisley que faz a visitação. Mas quem visita carrega a Marisley. E isso tem que estar muito alinhado ao propósito da empresa. Porque quando você vai fazer esse seu planejamento anual, alguma caquinha você tem que tirar das suas costas. Porque senão, como é que eu vou dar conta à noite de fazer um curso da Alana, que colocou determinado produto e eu achei incrível, e aquele dia eu quero só estar no meu laboratório fazendo aquilo. Desenvolvendo, né? Desenvolvendo. E essas vezes não é a realidade que a gente se depara. Mas dos 12 meses que eu tenho no ano, vão acontecer intercorrências, sim. Mas eu não posso estar o dia a dia na frente da farmácia em todos os setores. Tem paciente que chega e fala: eu não vi mais você aqui. Porque normalmente eu estou no escritório, eu estou fazendo atendimento clínico, eu estou cada hora em um local. Mas a minha gestão, ela é forte. Eu tenho responsáveis ali que com maestria coordenam os setores dele ali de uma forma incrível. Legal. Meu time é muito engrenado. Então, você desenvolve um bom trabalho de liderança, né? Eu acredito que sim. Na realidade, um excelente para a equipe ser muito boa. E que fatores você atribui mais a essa performance da equipe? Eu acredito que ali na empresa elas tenham uma convivência muito harmônica. Por a gente já ter pessoas há 32 anos, quer dizer, eu tenho pessoas que eu vivi
muito mais tempo com ela do que com a minha família. Então, a gente sabe separar as coisas. E isso, quando entra um novo, a gente já reza aquela cartilha, né? Eu tenho muitos procedimentos, muitos treinamentos. Então, quando eles chegam, tá tudo esquematizado. Eu já entrego, ninguém vai para o laboratório. Fica perdido. Não fica, fica. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não dá para você ir para o laboratório e só fazer aquela produção sem saber o que você está fazendo. E quando a pessoa da produção entra, ela passa lá na frente. E amarga um mês assim, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Você tem que saber como é todo esse processo antes de chegar até você. Então, tem todo esse treinamento. Eu sou bastante exigente. Eu gosto de tudo muito certo. E eu acho que aquela questão de melhor feito que perfeito não tem para mim. Para mim tem que ser sempre perfeito. E as minhas meninas já conhecem essa minha fala, essa minha frase. O olhar, né? Até o olhar Isso. quando você aprova ou não, já sabe. Tem meninas que falam, olha, eu marquei meu dentista para o horário do almoço para não atrapalhar a rotina da empresa. Nós estamos no século XXI. Quem faz isso? Então, eu tenho uma equipe de muita doação. Cultura bem alinhada. Isso é tão importante, Muito. Maris. Eu já tive uma conversa fiz uma mentoria individual com uma dona de farmácia e ela falou, Alana, eu não sei o que está acontecendo, não sei porque ela tinha assim uma equipe muito grande e a produtividade baixíssima e ela, mas como é que eu vou enxugar se está sempre mudando o funcionário, está sempre mudando. E aí, no final, né, após todo um diagnóstico, porque eu não aponto, eu faço a pessoa enxergar onde é que está o gargalo. E aí, o que foi que a gente concluiu? Que essa rotatividade era por falta de clareza nas atribuições. As pessoas ficavam perdidas, não tinha organograma, não tinha processos bem definidos. E você falou um ponto muito importante, né? Ficou muito claro para mim. Processos bem definidos, clareza, né? Alinhamento de cultura, de valores. Então, isso é muito importante. Muito bom. Parabéns, Maris. Quando a gente vê que esses processos, eles não existem, o seu colaborador, ele não sabe o que ele faz. E ele não pode ficar perdido. Ele tem que ter aquilo ali. O que eu tenho que fazer? Lá eu falo que a briga maior da farmácia antiga é, olha essa embalagem, o jeito que desceu. Já teve 30 conferências. E se você vê a embalagem, a gente mesmo dá risada. É uma embalagem só porque um potinho caiu de lado, Alana. Então, é muita exigência, não é minha, é de todo mundo. Legal. Excelente. Concorrência. Como é que é a concorrência lá na região? Você lida bem com a concorrência, né? O que é que você diria que... Qual é a sua fortaleza, digamos assim, em relação ao olhar do cliente, né? O que é que faz ele ir para a farmácia antiga e não para o concorrente? Como é que você se posiciona perante a concorrência? Eu vejo que eu tenho muitos orçamentos aprovados, mesmo quando o paciente não é da farmácia antiga. Porque a gente sempre coloca da importância desses 32 anos de mercado, a gente sempre coloca os nossos valores. Os nossos valores, eles sempre têm que estar à frente, não como ego, né? E sim como, essa sou eu. Né? Conheça quem está por trás da farmácia antiga. Então, eu tenho muitos orçamentos aprovados. Eu vejo que existem poucas pessoas que hoje correm atrás de preço, e se essas pessoas correm atrás de preço, isso é um pouco perigoso, porque elas não conhecem o lugar onde elas vão. Você compra pelo iFood, mas você sabe onde você está comprando. De repente, você chega num lugar e é desorganizado. Eu acho que fica uma situação mais... Eu não tenho esse olhar muito focado na concorrência. O meu preço, ele é meu. Eu não vou ficar abrindo mão do meu preço, porque eu sei o valor e investimento do meu negócio. Eu sei quanto esse robô custou para mim agora. Total. Eu sei o que ele agrega na formulação. Quando tem uma formulação de ginecologista, eu tenho uma grande produção por conta até mesmo do moinho nanoestruturador, que entrega um produto muito eficaz. E esse paciente que vai ali, ele não vai olhar se o preço está mais barato, não. E o ano que vem eu vou além.
Eu vou lançar uma coisa que aqui no Brasil eu não sei se existe muito. Uau! Mas eu já vou contar a novidade, já que eu estou bem fofoqueira hoje, bem papagaia. Adoro! A partir do ano que vem, se você quiser ver a produção da sua fórmula dentro do meu laboratório, pode ir. Tá tudo aberto para você. Gente. E você que eu digo, é você, o meu paciente, quer entrar, entra. Vem aqui olhar o lugar, vem olhar o chão que eu estou manipulando, vem olhar a luva desse colaborador, o campo limpo, a esterilização da minha sala, a limpeza. Eu acho que isso aí que você tem que mostrar. Vem olhar o meu equipamento funcionando, o meu moinho nanoestruturador fazendo o seu hormônio. Então, as pessoas elas vão ter uma visão sobre o laboratório, é isso? Não só uma visão, se elas quiserem colocar a touca, a luva, a máscara, elas só não podem falar, porque delas só atrapalhar o processo. Mas elas podem entrar e verificar. Uau, eu acho que todo mundo tem que fazer isso. Hein? Porque essa transparência, ela mostra a que a farmácia antiga precisa ter. Quem é aquele paciente? O meu paciente é muito importante para mim. Ele é o responsável pelo meu sucesso. E hoje, quando eu olho a minha história, eu falo, ninguém que conta uma mentira chega aonde eu cheguei, aonde vários profissionais com esse tempo de carreira chegam, sem ser verdadeiro. Então, acho que é isso. É trabalhar com verdade. Eu penso que a farmácia antiga, ela tem um trabalho de excelência na minha cidade, em toda a região. Como eu te falei, a gestão é extremamente importante. A minha equipe faz parte de toda essa gestão, né? Muito bom. E hoje a farmácia antiga, ela trabalha com quais produtos? Quais categorias? Homeopatia? Homeopatia, ela trabalha com semissólidos, sólidos, produtos controlados, cannabis, eu tenho a liminar, né, da cannabis, eu tenho a liminar para deixar o produto pronto, eu tenho a liminar de fórmulas nominadas. Então, assim, a gente vai flutuando conforme as regras legais. Então, a gente tem uma estrutura boa ali, também um jurídico muito bom por trás, que traz essa segurança, né, no manipular, consegue me dar esse guarda-chuva ali para eu poder flutuar em vários setores. Então, eu faço goma, eu faço chocolate, eu faço sachê, eu faço flaconete. Eu já fiz ferro em água, porque a criança não podia. Como a gente brinca, a gente só é farmacêutico, a gente não é mágico. Às vezes a gente tem que fazer mágica, né? E ali dentro do laboratório é assim. É o tempo todo fazendo formas farmacêuticas diferentes, mas dentro do que é possível, do que a gente precisa entregar para o nosso paciente. E hoje, o que é que você considera o forte, né, em termos de produto? Se você fosse definir a farmácia antiga, qual é a maior marca dela em termos de produto? Eu acredito que a nossa parte de rotina de pele é uma parte maravilhosa para os nossos pacientes. Os cuidados com a longevidade, como a gente estava falando, né? Essa linha de colágenos, desde colágeno em pó, em sachê. O meu paciente já fala, esse mês eu não quero sachê, eu quero scoop, eu quero shake, eu quero o iogurte. Então, essa parte da longevidade é uma parte muito presente na farmácia. O que antigamente era produto controlado, o controlado já é bem menor. Muito bom. Eu lembro, eu acho que foi recente, não deve ter um ano, que você lançou algo voltado para a saúde íntima, né? Sim, também. Um sucesso. A gente lançou uma espuma íntima, um sérum íntimo e a gente lançou um lubrificante. Uau! A gente tem 2 versões dele, essa linha vai muito mesmo, assim, bacana. E agora, lógico, né, os exossomos e o PDRN de salmão estão no auge ali da dermatologia restaurativa, né, que é uma coisa muito bacana. Tá bombando, hein, exossomos. Sim. Resultados incríveis. Maris, estamos quase fechando, né? Nossa, passou muito rápido. A gente fala, né? Isso. Muito rápido. Como inovar sem perder a essência e a tradição do atendimento magistral? Porque, assim, existe ali um limiar, né? Sim. Por quê? Porque a farmácia vai criando cada vez mais autoridade. Hoje você deixou muito claro que você não olha para a concorrência, você foca no seu, né? Você posiciona a farmácia de uma forma que
os clientes, eles já estão fidelizados, né? Fidelizam cada vez mais pelo seu posicionamento, mas chega um momento que se você não tiver, não se policiar, o paciente, como é natural, né? Aquele cliente, ele vai se tornar mais um. E como fazer para não perder essa essência da personalização, da humanização, nesses 30 anos de mercado e os próximos 30 que virão, né? Porque você já fez a minha conta aí, né? Exatamente 30. A mais. Ou mais. Então, Alana, a gente tem que se policiar muito. Como eu falei, né? Quando a gente coloca... Estou indo na academia, estou tomando, vamos dizer lá, um remédio para ir para academia, saí da academia, tomei outro remédio, entrei. Você não pode vender isso para o seu paciente, você tem que vender saúde. Então, eu acho que esse limite, ele sempre tem que ser respeitado. Até onde o teu paciente até mesmo pode ir. Porque atrás da autoridade farmacêutica existe toda uma equipe que cuida daquela saúde. Eu tenho o profissional que vai cuidar da parte dele de atividade física, eu tenho o médico que ele tem que ir. Quando a gente fala para o paciente, você voltou no seu cardiologista? Esqueci, esse ano eu não fui. Então, acho que tudo isso tem que ser muito bem cuidado. Você tem que cuidar a hora que você chama esse paciente. Semana passada, eu atendi uma paciente que a filha estava fora da cidade. Essa paciente, ela é minha querida do coração. Ela me deu os livros do marido dela quando ele faleceu e era um Virgílio Lucas, primeira edição. Uau. Eu olhei para ela e falei, a senhora tem certeza? A senhora sabe quanto custa isso? Ela falou, não é o preço. Ele deixou para você. Uau, eu quis dar para você. E a semana passada, essa filha me ligou e me mandou a foto da perna da paciente. O que eu fiz? Eu não estava, liguei para uma das colaboradoras, falei, ela é atendida por esse médico, vá até o consultório dele, verifica. Não deu 10 minutos, o médico já me ligou e falou, é internação. Liguei para a filha que estava em outro estado, passeando em férias, falei, é internação. Quem está para levar? Eu não estava na cidade naquele momento. Então, foi uma correria, em uma hora ela estava no lugar onde ela tinha que estar. Então, o farmacêutico, ele tem um limite. Nessa entrega que eu faço, se o meu cliente quer que eu faça uma vitamina D em água, eu não vou fazer uma vitamina D em água. Não é porque ele quer que eu faça em água que eu vou fazer, não vai fazer efeito. Eu sei o limite daquela vitamina D. Então, não dá para eu colocar um produto, não. Eu tenho toda a inteligência farmacêutica e a obediência às regras legais. Eu acho que é isso aí que tem que estar muito bem atrelado. E o limite é esse, né? O que eu posso fazer e até onde eu consigo chegar. Muito bom. Isso. Uau, gente. Quanto aprendizado aqui. O que é que você diria para farmacêuticos que estão iniciando como donos de farmácia, né? Ou que sonham em abrir sua própria farmácia? Eu digo que é um trabalho que exige muita dedicação, mas é um trabalho que ele te traz um amor tão grande quando você entrega a qualidade de vida para o seu paciente, quando você consegue atingir o objetivo, que é tirar a dor daquele paciente através de uma prescrição médica, quando você pode deixar esse legado, né? Olha quem cuida de mim, esse seu propósito. Então, não desista, continue sonhando, invista muito. É aquilo que eu falei, de coloca o combustível nesse seu automóvel, ele tem que estar em todos os congressos, tá bom? Então, você vai investir nesses congressos e é exatamente por isso que o seu preço não precisa ser baixo. Sabe por quê? Porque você tem valor. E o seu valor, ele não é só o que você gastou para fazer aquela medicação, e sim o que você investiu para consolidar a sua carreira. Então, se eu puder falar para você hoje, valorize-se, estude muito e esteja sempre à frente para entregar o melhor para o seu paciente. E eu sei que quem está aí por trás de farmácia de manipulação tem um trabalho bastante exaustivo, mas vale muito a pena. Nossa, uau, gente, sem palavras, Maris. Mas eu tenho um último desafio para você. Ah, meu Deus. Que eu sei que fazer o podcast não foi um desafio, porque você já foi apresentadora de TV. Eu cheguei bem nervosa. Gente, ela é muito maravilhosa, né? Da cabeça aos pés. Porque se vocês vissem o
o sapato, o escarpão dela, nossa. E todo evento nosso a gente compara os escarpãs, né? A gente tira foto dos escarpãs. É verdade. Eu sou louca por escarpãs Hoje você também. furou o nosso jogo. Hoje eu furei, gente, porque enfim, né? É, O hoje médico você proibiu tá... o salto alto. Não, tá perdoada então hoje. estou sobrevivendo sem. Mas vamos lá. Se você fosse desenvolver uma fórmula do sucesso, quais ingredientes você não poderia deixar de incluir nessa formulação? Você quer tomar essa formulação? Quero tomar todo dia. Já me passa a Então, posologia. eu falo que o ingrediente fundamental disso é o amor que você vai colocar na sua formulação. Né? E o amor, ele não é aquele coraçãozinho vermelho que a gente olha, mas é aquela forma que você vai olhar aquilo e falar assim, essa fórmula é para a Alana está grávida, o João está chegando, e é isso que todas as minhas colaboradoras, elas sabem. Essa fórmula que você está fazendo, ela tem o amor da vida de alguém e você tem que cuidar muito bem dela. Então, eu colocaria amor, carinho, e eu colocaria, se eu pudesse ter um pozinho mágico, eu colocaria a cura. Para que a única cápsulazinha que essa pessoa tomasse, ela se sentisse curada de qualquer doença do mundo. Porque essa dor, as doenças que chegam, elas fazem um sofrimento não só para aquela pessoa, mas para toda uma família, né? Então, se eu pudesse, eu colocaria esses ingredientes. Eu até sei o nome desse pozinho, é fé, né? É fé, A fé traz a exatamente. cura. A fé. Que eu preciso ter e que eu tenho, que você tem. Essa confiança de que tudo vai dar certo. Esse ano foi muito para mim assim, um ano bem diferente. Eu não falo difícil, porque todos os anos são desafiadores. Mas esse ano, toda hora que eu coloquei o pé, Deus colocou o chão. E hoje, quando eu falei para você, olha, eu andei tudo isso para estar aqui, eu sei que foi por um propósito maior que eu cheguei até aqui. Eu creio, eu tenho certeza, porque eu sei que cada um que está assistindo aqui está sendo impactado por suas palavras, que foram realmente muito fortes. Eu sei que você não veio aqui à toa. E eu acho que é isso que traz sentido à vida, né? Sim. É o servir, é uma palavra, através de uma palavra, você transformar uma vida. Né? Às vezes não é o produto em si, é a palavra, a força que você dá, a perspectiva, né? E nessa nossa conversa eu enxerguei muito isso em você, né? E mostrar que o processo pode ser leve, né? 30 anos de farmácia, 32 não são 30 dias, né? Com certeza, acho que a gente levaria muito mais tempo se você fosse colocar aqui o desafio, as dificuldades. As dores, quantas dores. dores. Mas você está aí plena, forte, firme e mostrando que o mercado ele é lindo, né? Que a saúde personalizada, ela é diferenciada. E não é à toa que a farmácia antiga está aí, né, a todo vapor. Parabéns, Maris, por ser essa mulher inspiradora, né? Nossa, foi um prazer, uma honra receber você aqui, né? Depois de vários encontros e eventos, tivemos aqui essa conversa mais próxima. Quero bis, né? Que seja a primeira de várias outras. E eu tenho certeza que ainda é até ousadia falar, né, que ainda é só o começo, mas ainda a farmácia antiga e você ainda vão trilhar uma história aí linda, não só em Assis, né, mas em todo o território nacional. A propósito, quem quer entrar em contato com a farmácia Assis, onde o cliente pode encontrar? O nosso site é www.farmaciaantiga.com. Farmácia com PH. Então, repetindo, www.farmaciaantiga.com. A gente atende via WhatsApp também as prescrições, desde que não sejam controlados. Aí entra toda a parte legal. E no nosso site já direciona para os canais de atendimento. E eu queria deixar o nosso @ novo do Instagram novo. Por favor, sigam. Você que é farmacêutico, você que é cliente, você que é prescritor, segue, porque
É sensacional. O Instagram da Farmácia Antiga e da Maris também, né? Agora Deixa a gente os tem dois, né? Então, o meu arroba é farmacêutica Maris Marchetti. E o arroba da Farmácia Antiga é novo, arroba Farmácia Antiga Oficial. Esses são os dois canais nossos, né, do Instagram, que já direciona também para o atendimento via WhatsApp nas lojas que os nossos pacientes preferirem. E assim, foi muito bom estar aqui com você. Você é uma menina que inspira muito e quando eu olho você, eu vejo que eu também já fui assim, só que eu não tinha a tua ousadia. E eu acho isso lindo, porque ao mesmo tempo que você está lá em Fortaleza, você já chega aqui em São Paulo. Eu não tinha tanta ousadia assim. E eu sei que você vai brilhar muito mais do que você está brilhando. Como disse o Fiachet, a hora que ele saiu daqui, que foi um encontro muito bacana, rápido ali na frente, você entrega muito para o nosso país e para o setor magistral. E eu só tenho a agradecer que você continue aí essa menina com esse coração gigantesco, trazendo coisas boas para o nosso mercado magistral e com essa humildade, com esse jeito que você tem, que é tão especial e que carrega muita gente com você lá para cima, cada vez mais alto. Ai, gente, se eu não fosse capricorniana, eu já tava aqui, ó, me derramando. É que tem duas aqui. Amei, obrigada, viu, de obrigada. verdade. E é isso, gente. Sentiu aí a energia, a emoção? Isso é muito bom, né? Ó, se você não tá inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa o teu like, deixa o teu comentário sobre o que você achou desse conteúdo. A tua participação é muito importante para nós. Desde já agradeço a sua audiência e eu vejo você no nosso próximo ABcast. Até lá. Tchau, tchau.